Meu vizinho ficou amigo meu e dos meus filhos. Ganhou minha confiança como babá. E depois começou a manipulá-los pelas costas, fazendo-os acreditar que ele era o pai deles. Ainda tentou me incriminar por negligência para tirar as crianças de mim. Agora ele tá implorando para eu deixar ele ter a vida dele de volta. Me mudei para um novo bairro com meus 2 filhos, Angela e Justin, de 6 e 8 anos, mais ou menos uns 6 meses atrás. No primeiro dia, fui recebida pelo meu vizinho Tom. Ele era animado, sabia lidar com crianças e falava tão rápido que quando disse que era espanhol, nem tive chance de dizer que também falava o idioma. De qualquer forma, meus filhos se encantaram por ele, e depois de alguns meses ele já estava cuidando deles, sempre que eu ia trabalhar. Mas o primeiro sinal de alerta apareceu quando ele começou a dar conselhos de pais sem que eu pedisse. Dizia a hora certa de colocá-los para dormir, que remédio dar, o que eles deveriam comer. Quando pedi com jeito para ele parar, ele respondeu: "Desculpa, é que eu sou infértil, sabe? E quase vejo essas crianças como se fossem minhas. Imagina se você não pudesse ter filhos. Você também faria o mesmo." Fiquei com pena dele. E como ele nunca pareceu representar perigo, continuei deixando ele cuidar das crianças de vez em quando. Só que depois comecei a perceber que ele estava virando meus filhos contra mim. No começo foi sutil. "O Tom deixa a gente brincar e não manda tirar cochilo", disse a Angela. "É, ele dá chocolate antes do almoço", completou o Justin. Na hora, achei que ele só estava tentando ser o tio legal, mas os comentários começaram a ficar mais estranhos e manipuladores. Meus filhos passaram a dizer coisas como: "O Tom disse que ele seria um pai melhor do que você é uma mãe", ou "O Tom falou pra gente ouvir ele e não você. Ele queria ser nosso pai, mas não pode por sua causa." Senti meu sangue gelar. A vontade era ir até a casa dele e tirar satisfação. Mas como as crianças adoravam ele, resolvi agir de outra forma. Avançando pro fim de semana passado, convidei ele pra jantar aqui em casa com a intenção de conversar com calma, impor alguns limites e até preparei tudo pra deixá-lo à vontade. Jantei caprichada, casa arrumada, ambiente acolhedor. Não pretendia contar pras crianças que ele viria, mas elas ouviram sem querer enquanto deveriam estar dormindo. Ficaram super animadas e no dia seguinte repetiam sem parar: "Não estraga tudo, mamãe. Não deixa o Tom ficar bravo com a gente." Quando ele chegou, se ajoelhou e abraçou as crianças que correram até ele. Ficou ali fazendo caretas e brincando com elas por um bom tempo. Mas assim que nossos olhares se cruzaram, senti que algo nele tinha mudado. Convidei ele para sentar à mesa, mas ele recusou, pedindo para ficar no sofá com as crianças no colo. Falei que precisava conversar com ele a sós, que não era assunto para Angela e Justin. Ele sorriu e disse que aquilo era bobagem, e ainda fez piada perguntando que tipo de mãe mandaria os filhos pro quarto numa hora dessas. Virou pros dois e perguntou se queriam ficar ali. "O tio Tom tá certo", gritou a Angela. "A gente quer ficar com ele." Senti meu mundo desmoronar. A vontade era bater o pé e dizer chega, mas cada vez que eu tentava falar, ele desviava a conversa e usava os próprios argumentos das crianças contra mim. Acabamos assistindo a um desenho que eles adoram, e durante todo o tempo, Tom me lançava um sorriso estranho, como se tivesse vencido. Foi nesse momento que ele recebeu uma ligação. Parou de fazer carinho no Justin, pediu licença e foi até o corredor atender. No começo não consegui ouvir direito, mas logo percebi que ele estava falando em espanhol. Ele ainda não sabia que eu entendia a língua. Quando ouvi ele mencionando as crianças de forma sarcástica, fiquei gelada. Fui até a pia fingindo que ia pegar água. E como a porta entre a cozinha e o corredor estava fechada, me aproximei e encostei o ouvido com cuidado para escutar melhor. O que ouvi me deixou tremendo da cabeça aos pés. Ele estava no telefone com um amigo, rindo e debochando de mim, contando como o plano dele estava funcionando direitinho. "Só mais alguns meses e elas vão ser minhas." Depois riu. "Já consegui virar eles contra ela. Agora só preciso fazer alguma coisa com um deles e colocar a culpa nela. Antes que ela perceba, o conselho tutelar vai bater na porta e levar as crianças por negligência. E adivinha com quem elas vão querer ficar? Isso mesmo, comigo, só comigo." Senti vontade de vomitar. E pior, ainda não era tudo. Criança é fácil de manipular. É só prometer uma surpresa. Dizer que vai ficar decepcionado se não fizerem o que você quer. E pronto. Elas falam o que você quiser ouvir. Voltei pro sofá com o rosto pálido e os punhos cerrados. Minha cabeça estava a mil. E quando o Tom voltou sorrindo como se nada tivesse acontecido, eu também sorri. Porque nesse instante, uma ideia surgiu na minha mente. Naquela noite, depois que ele foi embora e as crianças dormiram, fiquei sentada sozinha na sala escura, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Esse homem, esse completo estranho, tinha se infiltrado na nossa vida com um único objetivo: tirar meus filhos de mim. Ele estava manipulando as crianças, colocando elas contra mim, enquanto preparava o terreno para que eu perdesse a guarda. Não consegui dormir, não consegui comer. De manhã, o choque virou medo, e o medo virou raiva. Liguei pro trabalho dizendo que estava doente. Deixei as crianças na escola pessoalmente, certificando-me de que o Tom não estivesse por perto. Depois liguei pra minha irmã, Maia, a única pessoa em quem eu confio de verdade. "Ele tá fazendo o quê?" Ela quase gritou no telefone quando contei a situação. "Ele quer te incriminar por negligência e fazer o conselho tutelar tirar as crianças." Repeti, ainda sem acreditar nas palavras saindo da minha boca. "Aquele doido sem noção." Ela se interrompeu. "Desculpa, tá.
A gente precisa de um plano. Você precisa de provas. Maya tinha razão. Seria minha palavra contra a dele. E ele já vinha montando esse teatro fazia meses, enquanto eu nem desconfiava. No fim da tarde, depois de buscar as crianças, eu já tinha encomendado câmeras escondidas para cada cômodo da casa e gravadores ativados por voz. O serviço de entrega no mesmo dia da Amazon literalmente ia me ajudar a salvar meus filhos. Enquanto eles faziam a lição de casa, fui pesquisar sobre manipulação narcisista e técnicas de gaslighting. Cada coisa que eu lia descrevia o comportamento do Tom com perfeição. Ele tinha nos isolado, minado minha autoridade, criado uma dependência emocional, e agora estava partindo para a etapa final do plano. Me deu enjoo só de perceber o quão bem executado tudo estava sendo. Naquela noite, o Justin perguntou se o Tom vinha. Quando disse que não, os dois ficaram chateados. Mas sexta é o dia do Tom. Aparentemente, ele já tinha criado rotinas com as crianças sem que eu soubesse. Tentei puxar assunto de forma leve. Vocês gostam mesmo de passar tempo com ele, né? Eles assentiram com empolgação. E o que vocês conversam quando eu não tô por perto? Na hora, o Justin ficou desconfortável. Só coisas. Que tipo de coisas? Insisti com delicadeza. Angela deu de ombros. Coisas secretas. Coisas? O Tom falou que tem coisa que é só entre ele e a gente. Todos os meus alarmes de mãe estavam disparando, mas mantive a expressão neutra. Vocês sabem que podem me contar qualquer coisa, né? Mesmo que alguém diga que é segredo? Justin olhou de canto para Angela e respondeu. O Tom disse que você não ia entender e que podia ficar brava. Mudei de assunto, mas minha cabeça estava a mil. O que mais ele tinha dito? Que tipo de segredos estavam rolando dentro da minha própria casa? As câmeras escondidas chegaram enquanto as crianças assistiam TV. Corri para instalar tudo pela casa. Uma disfarçada de carregador de celular na sala, outra em forma de relógio na cozinha e a terceira escondida na estante de livros. Instalei o app no meu celular para acompanhar as gravações em tempo real. Naquela noite, mandei uma mensagem pro Tom. Os pequenos estão perguntando de você. Tenho uma emergência no trabalho amanhã à tarde. Será que você poderia ficar com eles por umas horinhas? A resposta veio na hora. Só estou livre depois das 7. Perfeito, pensei. Isso me dava tempo para preparar os gravadores e deixar tudo pronto. No dia seguinte, Tom teria a surpresa da vida dele. Eu não ia confrontá-lo diretamente. Ele era manipulador demais para isso. Não, eu precisava fazer ele mostrar as verdadeiras intenções, em frente às câmeras. Naquela noite, ao verificar se as crianças estavam dormindo, fui tomada por uma raiva protetora só de olhar para a carinha inocente delas. Esse homem planejou, passo a passo, tirar de mim o que eu mais amava no mundo. Passei a mão com carinho no cabelo do Justin e sussurrei. Ninguém vai tirar vocês de mim. Ninguém. Na manhã seguinte, fiz tudo parecer normal. Preparei panquecas, perguntei o que eles queriam fazer no fim de semana. Foi aí que, de forma casual, comentei. Tava pensando em talvez visitar a vovó no próximo fim de semana. Que tal? A reação foi imediata e intensa. A gente não pode ir, choramingou Angela. Justin parecia em pânico de verdade. O Tom disse que vai ter uma surpresa especial pra gente no sábado. Fiquei paralisada no meio da cozinha com a espátula no ar. Que tipo de surpresa? Eles balançaram a cabeça. É segredo. Bom, a gente não precisa decidir isso agora, respondi, tentando manter o tom leve. Mas por dentro, eu estava em choque. Ele já estava planejando algo bem específico pro próximo fim de semana. Eu teria que acelerar meu plano. Enquanto as crianças estavam na escola, revirei os quartos delas. Odiei ter que invadir a privacidade deles, mas eu precisava saber com o que estava lidando. Debaixo do colchão do Justin, encontrei um celular pré-pago bem baratinho. Só tinha um número salvo, o do Tom. No histórico de mensagens, ordens como liga se sua mãe agir estranho, ou liga se ela tentar levar vocês pra longe. Encontrei outro celular igual escondido dentro do bichinho de pelúcia preferido da Angela. Tirei fotos de tudo, mas deixei os aparelhos exatamente onde estavam. Não queria dar nenhum sinal de que eu já sabia. Depois, liguei pra escola e conversei com os professores dos dois. A professora do Justin contou que ele andava mais calado, na dele. Já a da Angela disse que ela só falava no tio Tom. Mas aí veio a bomba. Aparentemente, o Tom já tinha buscado as crianças na escola 2 vezes no último mês, alegando ser responsável autorizado. Na hora, atualizei a lista de quem podia buscá-los. Removi o nome dele e informei à secretaria que, em hipótese alguma, ele podia chegar perto dos meus filhos. Também avisei que, a partir de agora, somente eu poderia retirá-los. Quando os pequenos chegaram da escola naquela tarde, tentei puxar conversa de novo perguntando sobre o Tom, mas o Justin já reagiu na defensiva. Por que você fica perguntando dele? Você não gosta mais do Tom? O lábio da Angela tremeu. Se você fizer o Tom ir embora, eu vou te odiar pra sempre. Mudei de estratégia e sugeri que a gente fizesse biscoitos juntos. Enquanto misturávamos a massa, Angela comentou que o Tom tinha ensinado uns jogos especiais pra eles. Perguntei que tipo de jogos eram esses, e na hora ela ficou muda. Trocaram olhares. Jogos secretos, respondeu Justin, firme. Meu estômago virou um nó, mas continuei fingindo naturalidade. Que legal. Quem sabe a gente chama a tia Maya pra jogar com a gente um dia desses? Mais tarde, liguei pra minha amiga Leila, que trabalha com assistência social. Sem citar nomes, contei a história.
Falei sobre o que tinha escutado e sobre as mudanças de comportamento das crianças. A resposta dela me preocupou. Sem provas concretas, é a sua palavra contra a dele. E se os seus filhos já estiverem emocionalmente afastados de você, o que eles disserem pode até reforçar o lado dele. E o que eu faço? Perguntei desesperada. Você precisa que ele revele as intenções dele e que tudo esteja gravado. Documente tudo. Interações positivas com seus filhos, refeições, rotina, qualquer coisa que possa refutar uma acusação de negligência. Naquela noite, às 19 horas em ponto, Tom chegou e eu estava pronta. As câmeras estavam gravando. Gravadores de voz espalhados pela casa. Me fiz de distraída, com cara de cansada e suspirando sobre problemas no trabalho. Tom imediatamente assumiu o papel de amigo compreensivo, mas notei o olhar calculista dele, avaliando o estado da casa, das crianças. As crianças parecem meio largadas, comentou com uma expressão cuidadosamente preocupada. Já jantaram? Comeram uns lanchinhos. Eu ia pedir pizza, respondi fingindo cansaço. Ele fez aquele tss com a língua, alto o bastante para as crianças ouvirem. Elas precisam de comida de verdade, não porcaria. Não mordi a isca. Pelo contrário, falei como se fosse um comentário qualquer. Ah, e tô pensando em mudar a gente para mais perto dos meus pais. Minha mãe se ofereceu para ajudar com as crianças enquanto eu trabalho. O rosto do Tom escureceu por um segundo antes de se recompor. Mudar? Isso vai bagunçar tudo para as crianças. Elas estão começando a se adaptar aqui. Seria mais fácil financeiramente. Insisti. Vamos conversar isso em particular, disse ele me levando para a cozinha. Longe das crianças, a máscara dele caiu. Que história é essa, hein? Sussurrou com raiva. Você tá arruinando tudo. Peguei ele. Sabia que o gravador da cozinha estava captando cada palavra. Mantive a cara de assustada, confusa. Eu não entendo por que você tá tão bravo. Foi só uma ideia da minha mãe. Essas crianças precisam de estabilidade, disse ele, tentando se recompor. E eu tô aqui para ajudar. Seus pais moram o quê? 2 horas daqui? As crianças teriam que mudar de escola, perder os amigos. Me perder? O jeito como ele disse me perder me arrepiou, como se ele já fosse deles. Mas agora ele estava falando, e eu precisava de mais. Eu não sabia que você estava tão envolvido assim com a nossa vida, falei com cuidado. Os olhos dele se estreitaram. Claro que estou. Essas crianças são tudo para mim. Essas crianças. Não seus filhos, como se já fossem dele. Resolvi forçar um pouco mais. É que Angela e Justin são meus filhos, e eu preciso tomar as decisões certas para eles. O rosto do Tom se contraiu levemente. Claro que são seus filhos. Tecnicamente. Essa palavra, tecnicamente, me gelou por dentro. Quase perdi o controle, mas continuei com a mesma expressão neutra, mesmo com vontade de dar um basta ali mesmo. Já tá ficando tarde, falei fingindo olhar as horas. Tenho uma reunião cedo amanhã, disse tentando encerrar a visita. Na hora de ir embora, Tom abraçou as crianças como se fosse a última vez. Justin até chorou, como se ele estivesse partindo para sempre. Ouvi Tom sussurrar para Angela. Lembra do que a gente conversou? Ela fez que sim, séria. Depois que eles foram dormir, revi a gravação da cozinha. A frase "você está arruinando tudo" era forte, mas ainda não era o suficiente para incriminá-lo com clareza. Eu precisava de algo mais concreto, que revelasse seu plano por completo. Na manhã seguinte, comentei de forma casual que tinha encontrado os telefones secretos enquanto arrumava os quartos. Em vez de confessarem, os dois ficaram em pânico e disseram que tinham achado os celulares por aí. Foi aí que percebi o quanto o Tom tinha treinado eles para mentirem para mim. Mesmo pegos no flagra, repetiram direitinho a história que ele mandou contar. Tentei mostrar algumas fotos antigas da família, de antes do Tom aparecer nas nossas vidas. Lembram como a gente se divertiu na praia no verão passado? Perguntei com carinho. Angela franziu a testa. O Tom mostrou fotos diferentes de você. Meu coração disparou. Que fotos? Umas em que você parecia brava, disse Justin baixinho. Fiquei em choque. Será que o Tom estava mostrando fotos manipuladas de mim para as crianças? Pedi para ver essas imagens, mas eles disseram que estavam na casa do Tom. Mais uma tática dele. Criar memórias falsas e distorcer a visão que eles tinham de mim. Liguei pra Maya de novo e ela topou vir passar uns dias com a gente. Ter alguém de confiança por perto era essencial, tanto pra minha sanidade quanto pra ter uma testemunha de tudo o que estava acontecendo. Ela chegou naquela tarde e as crianças ficaram animadas em ver a tia. Estávamos preparando o jantar quando o Tom apareceu sem avisar, com sacolas de presente nas mãos. Visita surpresa, anunciou todo alegre, ignorando completamente o fato de que não era nem um pouco apropriado chegar assim do nada. As crianças correram pra ele como se fosse o Papai Noel. Ele entregou um pacotinho embrulhado pra cada um. Agora não, falei com firmeza. Estamos quase jantando. Deixa eles abrirem, é só uma coisinha, disse ele com um gesto displicente. Na hora, as crianças rasgaram os pacotes e abriram os presentes, como se eu nem tivesse falado nada. Maya observou tudo com os olhos arregalados. Finalmente estava vendo com os próprios olhos o que eu vinha tentando explicar há semanas. Depois que os pequenos foram dormir, ela estava visivelmente abalada. Meu Deus, você não estava exagerando. O jeito como ele te desautoriza na sua frente é gritante. E se a gente confrontasse eles juntas? Sugeriu. Não vai adiantar.
Balancei a cabeça. Se a gente pressionar, ele só vai ficar mais esperto. A gente precisa que ele revele tudo espontaneamente. Então, montamos um plano diferente. Maya fingiria estar preocupada com o meu jeito de criar os filhos e se mostraria simpática ao Tom. A ideia era ganhar a confiança dele para ele se abrir sobre seus verdadeiros objetivos. No dia seguinte, Maya deu um encontro acidental com o Tom numa cafeteria do bairro. Puxou conversa, disse que estava de visita na cidade, vendo a irmã e os sobrinhos. E como eles estão? Ele perguntou, indo direto ao ponto. As crianças. Para ser sincera, tô um pouco preocupada, improvisou Maya. Minha irmã anda tão sobrecarregada ultimamente. Tom ficou meio desconfiado da aproximação no começo, mas se animou quando ela continuou expressando preocupações com a forma como eu estava lidando com tudo. Ela sugeriu que os três saíssem para tomar algo no fim de semana, para conversar melhor sobre a situação. Quando ela me contou sobre isso, aceitei rápido demais. Tom mandou mensagem confirmando, e o tom dele já veio com uma ponta de desconfiança. Tive que voltar atrás um pouco, dizendo que não sabia se seria uma boa ideia, mas que tentaria ir. Fingir estar resistente acabou deixando ele mais à vontade. No sábado nos encontramos num bar da cidade. Cheguei de propósito com 15 minutos de atraso, toda atrapalhada, para parecer desorganizada. Tom não perdeu tempo. Começou a despejar preocupações sobre meu estado emocional para Maya. Ela não é mais a mesma, disse, balançando a cabeça com um ar triste. Sim, as crianças me contam coisas. Maya direcionou a conversa pro lado que a gente queria. Você parece ter um vínculo tão especial com eles. Como conseguiu isso? Tom se encheu de orgulho e começou a explicar seu método. Depois de alguns drinks, ele já estava falando com mais liberdade. Criança precisa de estrutura, disse ele. Quando a pessoa responsável por ela está instável, elas buscam segurança em outro lugar. E você se posicionou como essa segurança? Perguntou Maya com tom inocente. É tudo questão de contraste, disse ele, inclinando-se para frente. Se a mãe diz não para uma coisa boba, eu digo sim. Se ela tá cansada e impaciente, eu sou todo paciência. Com o tempo, passam a vir direto para mim. Segurei meu copo com tanta força que achei que ia estourar. Ele estava confessando abertamente que vinha aos poucos colocando meus filhos contra mim. Maya conseguiu gravar trechos da conversa com o celular, fingindo que checava mensagens. Mas o bar estava muito barulhento e o áudio ficou ruim. Precisávamos de um lugar mais silencioso para registrar tudo com clareza. A gente devia continuar essa conversa num lugar mais tranquilo, sugeriu Maya. Que tal jantar lá em casa na semana que vem? Tom topou na hora. Na saída do bar, ele colocou a mão na minha cintura de um jeito possessivo que me deu arrepios. Os dias seguintes foram tensos. Me preparei para o jantar instalando ainda mais gravadores pela casa. Enquanto escondia um atrás de alguns livros, Justin entrou no quarto. O que é isso? Perguntou apontando para o aparelho preto pequeno que eu tinha na mão. Meu coração acelerou. É um temporizador novo para receitas. Tô testando umas comidas diferentes. Menti, odiando ter que enganar meu próprio filho. Ele pareceu acreditar, mas eu redobrei os cuidados ao esconder o resto. Não podia correr o risco do Tom descobrir o que eu estava tramando. Chegou a noite do jantar. Tom apareceu com uma garrafa de vinho cara e logo sugeriu que a gente começasse com uma taça para relaxar. Percebi que ele observava atentamente enquanto eu bebia. Então aproveitei a distração e despejei quase tudo num vaso, quando ele não estava olhando. Alguma coisa naquela insistência dele me deixou desconfiada. Será que ele queria me deixar tonta de propósito? Maya trouxe de volta o tema das minhas dificuldades como mãe. Tom começou a se abrir, cada vez mais direto. As crianças se abrem comigo, me contam coisas que têm medo de contar pra mãe. De repente, Angela começou a chorar. Eu não quero ir embora do lado do Tom. Fiquei paralisada. Do que você tá falando, meu amor? Ninguém vai embora. Angela olhou pro Tom e depois pra mim. Mas se você continuar sendo má com ele não vai poder levar a gente pro lugar especial. Meu sangue gelou. Que lugar especial, filha? Tom se apressou em responder. Eu comentei de levar eles no Museu das Crianças. Só isso. Mas o jeito que Angela falou deixou claro. Ele vinha tendo conversas privadas com eles sobre levá-los embora de mim. Enquanto tentava consolar minha filha e manter a calma, Tom ainda teve a coragem de distorcer a situação. Tá vendo como você tá fazendo ela se sentir culpada por mostrar o que sente? Isso é manipulação emocional. Maya, que fingia checar o celular, tava gravando tudo. E conseguiu capturar esse momento perfeito de projeção psicológica. Tom estava me acusando exatamente das coisas que ele mesmo estava fazendo. Mais tarde, naquela noite, revimos as gravações do celular da Maya. Ele havia exposto um comportamento preocupante o bastante para acender todos os alertas. Mas nada que fosse, de fato, ilegal. A gente precisava de mais. Decidi então chamá-lo no blefe. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem. Depois de ontem, estou considerando colocar as crianças na terapia. Parece que elas têm um apego confuso com você, e talvez um profissional possa ajudar. A resposta dele foi imediata. Posso te ajudar a encontrar uma terapeuta ótima. Conheço várias especialistas em crianças. Respondi. Obrigada, mas eu já escolhi uma e marquei as sessões para a semana que vem. Essa informação claramente o desestabilizou.
Em poucos minutos ele me ligou, insistindo que envolver pessoas de fora era desnecessário e até prejudicial para as crianças. Elas só estão passando por um período de adaptação, argumentou. A terapia pode fazer com que pensem que tem algo de errado com elas. Fingi reconsiderar. Talvez você tenha razão. Ah, e só pra avisar, meus pais vêm nos visitar semana que vem. Vão ficar aqui por um tempo. Na hora, ele entrou em pânico. Por quanto tempo? Quando exatamente eles chegam? Ainda não sei ao certo, respondi com vaguidão. Talvez uma semana ou duas. Depois que desliguei, sentei com a Maya para analisar a reação dele. Ele tá com medo dos seus pais presenciarem a manipulação, concluiu ela. Pessoas de fora ameaçam o controle que ele acha que tem. No dia seguinte, descobri que o Tom tinha dado um smartphone novo pro Justin, para emergências. Quando perguntei sobre aquilo, a resposta do Justin parecia decorada. O Tom disse que eu precisava porque às vezes você não atende o celular. É pra minha segurança. Em vez de tirar o celular na hora e causar resistência, expliquei com calma que presentes assim precisavam da minha autorização. Deixei com ele, por enquanto. Mas dei mais tempo de tablet para distraí-lo e poder examinar o aparelho depois. Naquela noite, depois que ele dormiu, peguei o celular escondido e fui conferir as mensagens. O que li me arrepiou. Tom, lembra do nosso plano especial se a mamãe tentar te levar embora? Justin, sim, eu lembro. Tom, bom menino, não conte pra ninguém sobre esse celular. Tirei prints de tudo, mas deixei o aparelho no mesmo lugar. Na manhã seguinte, mandei mensagem pro Tom. Eu entendo sua preocupação com as crianças, mas por favor, não dê presentes caros, principalmente eletrônicos, sem conversar comigo antes. A resposta veio com um emoji sorridente que, àquela altura, parecia mais sinistro do que simpático. Maya e eu decidimos acelerar o plano. Ela se aproximou dele mais uma vez, fingindo estar totalmente do lado dele. Estou realmente preocupada com a estabilidade da minha irmã, disse a ele durante um café. O jeito como ela tem agido ultimamente é bem confuso. Tom ficou visivelmente cauteloso, estudando o rosto dela. O que exatamente está te preocupando? Maya teve que improvisar, dando exemplos que parecessem críveis. Ela anda esquecida, chorando por qualquer coisa. A casa tá sempre uma bagunça. Fico preocupada com as crianças. Aquilo pareceu satisfazê-lo. Depois de hesitar um pouco, Tom acabou confessando que pretendia documentar evidências de negligência nas próximas semanas, embora tenha sido propositalmente vago nos detalhes. Naquela noite, durante o banho, examinei com cuidado os corpos das crianças, procurando qualquer marca em comum. Angela percebeu meu olhar. Por que você tá me olhando assim? Perguntou. Só tô vendo se apareceu picada de mosquito, respondi casualmente. Esse verão tá complicado, né? No dia seguinte, recebi uma ligação da escola que me deixou gelada. O Justin tinha chegado com um hematoma suspeito no braço. Ao ser questionado, contou para a professora que tinha caído em casa. A escola, como manda o protocolo, registrou o incidente. Corri para lá e examinei o machucado pessoalmente. Era na parte de trás do braço, em um lugar que não é comum de se machucar com uma simples queda. Perguntei pro Justin como aquilo aconteceu. Ele repetiu a mesma história, sem me encarar. Levei ele direto pro consultório da nossa médica, a doutora Chen. Ela olhou a mancha com atenção e disse baixinho. Isso não parece compatível com uma queda. O formato e o local indicam que alguém pode ter apertado o braço dele com força. Eu preciso que isso fique registrado no prontuário, pedi aflita. E também preciso de uma cópia desse laudo. A doutora me olhou confusa com a urgência. Me senti obrigada a contar parte da situação, o que me fez parecer um pouco paranoica. Mesmo assim, ela documentou tudo direitinho e me entregou uma cópia. Naquela noite, Tom mandou uma mensagem. Posso levar as crianças ao parque? Respondi educadamente. Hoje não. Temos planos em família. 20 minutos depois, ele apareceu na nossa porta mesmo assim. Surpresa! Anunciou quando abri. As crianças correram para ele, animadas. Hoje é noite em família. Falei com firmeza. Ah, mas a gente pode deixar o Tom ficar? Implorou Angela. Hoje não, meu amor. Respondi com carinho. Tom se agachou, chegou perto da Angela e sussurrou algo no ouvido dela. Na hora, ela desabou em prantos. Você é a pior mãe do mundo! Gritou correndo pro quarto. Justin ficou parado, indeciso entre seguir a irmã ou ficar comigo. Tá vendo como eles ficam abalados quando você impede que se divirtam? Disse Tom baixinho. Eu só quero trazer um pouco de normalidade pra eles. Eles são meus filhos, e nós temos planos, respondi, bloqueando a entrada. Por favor, respeite nosso momento em família. Tom foi embora, mas não sem antes me lançar um olhar que me arrepiou até a alma. Tentei conversar com as crianças depois, mas elas estavam desconectadas, olhando pro chão, sem responder nada. Mais tarde liguei pra Maya. É como se eles fossem dois estranhos. Eles não falam comigo nem dentro da minha própria casa. É exatamente isso que ele quer, respondeu ela. Ele tá criando essa divisão propositalmente. Não é raiva das crianças, é manipulação do Tom. No dia seguinte, Maya sugeriu uma medida mais drástica. A gente precisa criar uma situação onde o Tom revele tudo de uma vez. Fiquei com receio. Não quero colocar as crianças em risco. E não vai, garantiu ela. Vamos deixá-las com seus pais enquanto enfrentamos o Tom. Elas vão estar seguras.
Então bolamos um plano. Eu contaria para as crianças que íamos passar o fim de semana na casa da vovó. Assim, teríamos tempo e espaço para confrontar o Tom com todas as provas. Quando dei a notícia, eles ficaram visivelmente agitados. Fingi sair da sala, mas voltei sem fazer barulho, e peguei os dois digitando freneticamente nos celulares secretos. Usei o aplicativo da babá eletrônica no quarto do Justin para monitorar a reação do Tom. Minutos depois, meu telefone tocou. Era ele. E sua voz estava tensa, tentando soar casual. Só queria saber como estão as coisas. As crianças falaram que você vai viajar com elas? Só pro fim de semana. Respondi. Faz tempo que não veem meus pais. Crianças precisam de estabilidade, insistiu ele. Ficar viajando pode atrapalhar a rotina delas. É só uma visita de fim de semana, repeti com firmeza. Estou preocupado, disse ele, e a voz ficou mais tensa. O seu comportamento anda muito instável, tirando as crianças da escola, fazendo viagens repentinas. Se isso continuar, talvez eu tenha que relatar minhas preocupações às autoridades competentes. Lá estava, a ameaça que eu vinha esperando. Mesmo com o coração acelerado, mantive a voz firme. Você tá ameaçando chamar o conselho tutelar porque estou levando meus filhos para visitar os avós? Só estou preocupado com o bem-estar deles, respondeu com aquele tom calmo forçado, como qualquer adulto responsável estaria. Gravei toda a conversa. Finalmente consegui registrar em áudio o comportamento controlador dele e suas ameaças disfarçadas. Quando mostrei pra Maya, ela ficou animada, mas pontuou. Ele ainda tá medindo as palavras. A gente precisa fazer ele acreditar que você vai sair da cidade pra sempre. Isso deve provocar uma reação mais forte. No dia seguinte, colocamos o plano em prática. Maya me ajudou a empacotar algumas caixas e deixamos todas bem visíveis na frente de casa. Escrevemos rótulos como cozinha, material escolar e brinquedos das crianças, bem sugestivos. Tom passou de carro 3 vezes antes de finalmente parar. Fingi não notar até ele se aproximar. Faxina de primavera? Perguntou, apontando para as caixas. Na verdade, encontrei uma ótima oportunidade de trabalho no Colorado. Improvisei. Salário melhor. E escolas melhores para as crianças. A expressão dele mudou na hora. A máscara caiu. Seu rosto se contorceu de raiva e ele deu um passo na minha direção. Você não pode simplesmente levar eles embora, sibilou. Essas crianças precisam de estabilidade. Elas precisam de mim. Elas são meus filhos, respondi mantendo a calma. Por enquanto, disse ele com a voz fria, controlada, apesar do ódio evidente. Mas pode ter certeza que, se você tentar sair, vou garantir que todos saibam que tipo de mãe você realmente é. Documentação de negligência não desaparece do nada. Fomos interrompidos pela vizinha, Dona Patel, que passava com o cachorro. Tom rapidamente mudou de postura, elogiou o clima e acenou, todo simpático. Mas antes de ir embora, lançou uma frase final que me arrepiou. Depois a gente conversa. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, estava na cozinha quando vi uma sombra na janela. Olhei com cuidado pelas persianas e vi Tom no nosso quintal, tentando espiar dentro da casa. Com as mãos tremendo, acendi a luz da varanda e abri a porta. O que você tá fazendo aqui? Ele pareceu surpreso, mas logo se recompôs. Só queria ver se as crianças estavam bem. Você parecia tão nervosa mais cedo. São 10:30 da noite. Saia da minha propriedade ou vou chamar a polícia, avisei. Ele ergueu as mãos fingindo rendição e se afastou, mas o olhar dele continuava gélido. Só estou sendo um vizinho preocupado. Aquela invasão me convenceu de que precisávamos acelerar tudo. Na manhã seguinte, levei as crianças para a casa dos meus pais, a 2 horas dali. No meio do caminho, notei um sedã azul nos seguindo de longe. Fiz várias voltas aleatórias, e o carro continuou me seguindo. Era o Tom. Liguei desesperada para Maya. Ele tá seguindo a gente. Fica calma, disse ela. Muda a rota. Entra num lugar público. Vai para uma delegacia se precisar. Entrei num centro comercial e rodei até os fundos. Quando saí do outro lado, o sedã tinha sumido. Fui por caminhos diferentes até o destino, olhando o retrovisor a cada minuto. Deixei as crianças com meus pais, expliquei o necessário e pedi que ficassem em alerta máximo. Depois, Maya e eu voltamos para casa para iniciar a fase final do plano. Mas quando chegamos, soube de imediato que algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta. Entramos com cuidado e encontramos a casa toda revirada. Gavetas abertas, papéis espalhados. Alguém estava procurando alguma coisa. Ah, foi o Tom, sussurrei, sentindo meu corpo todo gelar. Ligamos imediatamente para a polícia. O policial Reynolds chegou rápido e fez o registro da invasão. Não há sinais de arrombamento, explicou. Provavelmente ele tem uma cópia da chave. Sem mais provas das intenções dele, só podemos enquadrar como invasão de propriedade, se conseguirmos provar que foi ele. Depois que o policial saiu, Maya teve uma ideia. Vamos usar isso a nosso favor. Ela ligou pro Tom, fingindo estar nervosa. Colocou no viva voz para eu ouvir. Tom, alguém invadiu a casa, disse com a voz trêmula. A polícia acabou de sair daqui. Tô apavorada. A resposta dele foi assustadoramente calma. Na verdade, isso é perfeito. Como assim? Perguntou Maya.
Pensa bem, mãe instável, que deixa a casa vulnerável, que viaja sem planejamento. Tudo isso fortalece o caso, disse ele, como se estivesse falando sobre clima. Maya me olhou, e ali, a ficha caiu para nós duas. A invasão fazia parte do plano dele para me fazer parecer negligente. Mas, e o processo? Insistiu ela, provocando. Vamos dizer que sua irmã talvez não seja a melhor opção para cuidar dessas crianças. Às vezes, os pequenos precisam ser retirados de ambientes inseguros. Desligamos. Tínhamos a prova que faltava. Tom dizendo com todas as letras que queria que meus filhos fossem tirados de mim. Preparamos a última armadilha. Maya ligou para ele de novo. Fiquei pensando no que você disse. Eu também tô preocupada com as crianças. Talvez a gente devesse conversar para ver o que é melhor para elas. Ele topou ir lá em casa naquela mesma noite. O que ele não sabia era que o policial Reynolds estaria lá, junto com minha amiga Layla, que trabalha no conselho tutelar. Os dois ficaram escondidos no quarto de hóspedes enquanto Maya e eu esperávamos na sala. Tom chegou com aquele ar confiante. Quando viu que só estávamos nós duas, relaxou visivelmente. Então, queriam conversar sobre o bem-estar das crianças? Sim, respondi com calma. Estou preocupada com alguém que anda manipulando meus filhos, invadindo minha casa e tentando tirá-los de mim. O sorriso dele vacilou. Não sei do que você tá falando. Não sabe? Pronto, Sr. Mills. Citei, repetindo a frase da ligação em espanhol. Logo eles serão meus. O rosto dele empalideceu. Você não fala espanhol. Estudei na Espanha por 1 ano, respondi. Surpresa. Coloquei a gravação dele ameaçando me incriminar, seguida da gravação na cozinha, onde ele dizia que eu estava arruinando tudo. À medida que as provas se acumulavam, a máscara dele começou a desmoronar. Ele se levantou de repente. Isso não prova nada. Ninguém vai acreditar em você. Essas crianças me amam mais do que te amam. Isso porque você manipulou elas, Tom. Falei. Deu celulares escondidos, ensinou a mentir pra mim, mostrou fotos falsas. Você não tem como provar nada disso, retrucou com desprezo. Foi aí que o policial Reynolds e a Layla saíram do quarto. Na verdade, ela tem prova sim, disse o policial. E você acabou de entregar mais uma. Tom tentou sair, mas se deparou com a porta bloqueada. Isso é um absurdo, gritou. Eu só estava tentando ajudar aquelas crianças. Ajudar? Invadindo a casa da mãe delas? Questionou o policial Reynolds. E planejando fazer denúncias falsas para o conselho tutelar? Enquanto Tom era preso por perseguição, invasão de domicílio e tentativa de interferência na guarda das crianças, ele me lançou um olhar cheio de ódio. Essas crianças nunca vão acreditar em você mais do que em mim, rosnou. Eu sou o único que realmente se importa com elas. Observei em silêncio enquanto o levavam. Senti um alívio imenso, mas também uma dor profunda. O mais difícil ainda estava por vir. Ajudar meus filhos a entenderem o que tinha acontecido e reconstruir a confiança entre nós. Quando liguei para os meus pais para dizer que já era seguro trazer as crianças de volta, minha mãe me disse preocupada. A Angela e o Justin não param de perguntar do Tom. Eles acham que você está impedindo que vejam ele de propósito. E estou mesmo. Suspirei. Mas não pelos motivos que eles imaginam. Como explicar para uma criança de 6 e outra de 8 anos que o adulto em quem elas mais confiavam estava manipulando elas o tempo todo? Como ensinar sobre gaslighting e abuso psicológico para alguém tão pequeno? Essa seria a parte mais difícil. Curar a minha família dos danos calculados que o Tom causou. Depois da prisão dele, achei que o pior tinha passado. Me enganei. Quando trouxe as crianças de volta, a reação ao saber sobre o Tom partiu meu coração. Você tá mentindo! Gritou Justin, quando tentei explicar com cuidado que o Tom tinha feito coisas ruins e que não voltaria mais. Angela caiu no choro. Você só tá com ciúme porque a gente ama ele mais que você. As palavras deles me cortaram por dentro, mas eu precisava lembrar. Eles também eram vítimas. Tom passou meses envenenando os pensamentos deles contra mim. Isso não se resolveria da noite pro dia. Procurei uma psicóloga infantil especializada em casos de manipulação emocional. A doutora Ramirez foi atenciosa, mas honesta. Crianças dessa idade não conseguem entender táticas manipulativas. Para elas, parece só que alguém que amavam foi tirado delas. E a culpa recai sobre você. Como eu conserto isso? Perguntei desesperada. Devagar, respondeu com calma. Primeiro, reconstruímos a confiança. Tentar convencê-los sobre o que o Tom fez agora não vai funcionar. Isso virá com o tempo. No início, os dois recusaram qualquer interação com a terapeuta. Justin ficava de braços cruzados, respondendo com silêncio ou encolhendo os ombros. Angela só falava através dos bichinhos de pelúcia, mas a doutora Ramirez teve paciência. Usou terapia lúdica e arte para quebrar as barreiras. Na terceira sessão, ela me mostrou um desenho feito pelo Justin, o Tom dando doces e brinquedos para eles, enquanto uma figura assustadora, claramente representando eu, aparecia ao fundo, com olhos bravos. O Tom brincava de um jogo especial com eles, explicou a terapeuta com delicadeza. Ele dava recompensas quando falavam mal de você, e retirava o afeto quando diziam algo bom. Senti enjoo. Eles estavam sendo condicionados. Técnica clássica de manipulação, confirmou ela. Ele basicamente ensinou os dois a associarem você a algo ruim, e a ele,
a algo bom. O processo de recuperação foi doloroso e lento. Houve noites em que Angela gritava que me odiava, que eu era cruel por ter tirado o Tom da vida dela. Justin ficou mais fechado, falando comigo só o necessário. E justo quando parecia que a gente estava progredindo, descobri que o Tom ainda encontrava formas de manter contato. Uma carta chegou para eles, enviada por um conhecido do bairro, cheia de mensagens sutis. Dizia que sentia falta deles, que estava sendo mantido afastado de forma injusta e que um dia eles entenderiam a verdade. Corri para renovar a medida protetiva, proibindo qualquer tipo de contato com a minha família. Mas o Tom era insistente. Algumas semanas depois, Angela chegou da escola com uma pulseira nova. Onde conseguiu isso? Perguntei, tentando soar casual. A nova ajudante da sala me deu. Disse que era um presente secreto. Todos os alarmes tocaram na minha cabeça. No dia seguinte, fui até a escola e descobri que uma prima do Tom havia se inscrito como voluntária recentemente. Eu nem sabia que ele tinha família na região. Mais uma coisa que ele tinha escondido. Quando confrontada, a prima alegou não saber da medida protetiva. A direção concordou em tirá-la da sala da Angela, mas explicou que não podia bani-la da escola inteira sem provas claras de má intenção. Enquanto isso, o processo do Tom andava lentamente na justiça. O advogado dele pedia adiamentos e tentava pintá-lo como um amigo preocupado, que só queria proteger as crianças. Maya e eu trabalhamos com a promotoria, organizando as provas e preparando o caso. Descobrimos que algumas gravações podiam não ser aceitas no tribunal por conta das leis de consentimento no nosso estado, um duro golpe. Passamos a focar nos depoimentos sobre a invasão e no padrão de manipulação documentado. Perto da audiência, a defesa pediu que as crianças fossem entrevistadas, alegando que elas apoiariam a versão dele. Fiquei horrorizada só de pensar neles sendo envolvidos, mas concordamos com uma entrevista privada com uma defensora indicada pela corte. A senhora Winters era experiente e gentil com os pequenos. As entrevistas pareciam ir bem, até que ela mostrou uma foto da nossa família, com o Tom incluso. De repente, Justin ficou retraído e começou a repetir: "Não posso contar o segredo." A senhora Winters reconheceu aquilo na hora como sinal de doutrinação e registrou no relatório. Aquele momento virou o jogo. Era a evidência que faltava. As crianças tinham sido instruídas a esconder coisas. Um sinal clássico de abuso psicológico. O advogado do Tom tentou me pintar como paranoica e instável, mas as evidências da manipulação sistemática dele eram fortes demais. O juiz ordenou uma avaliação psicológica completa do Tom, e os resultados foram reveladores. Além de traços altamente preocupantes de comportamento narcisista, descobriram que o Tom havia inventado toda a sua história. Ele não era espanhol. Tinha aprendido o idioma e forçado o sotaque só para montar uma persona convincente. Nos últimos 10 anos, usou 3 nomes diferentes. O que ainda não conseguíamos entender era por que ele escolheu a nossa família. Maya sugeriu ir mais fundo na vida pregressa dele, além do que a polícia já havia descoberto. E foi aí que ela fez uma descoberta perturbadora. Tom já tinha feito a mesma coisa com pelo menos 2 outras mães solteiras, em cidades diferentes. Em todos os casos, ele se infiltrou nas famílias, afastou as crianças das mães e sumiu quando suas manipulações foram percebidas. Mas não havia nenhum boletim de ocorrência registrado contra ele. Essas mulheres provavelmente ficaram com vergonha ou medo de denunciar, raciocinou Maya. Ou talvez só quisessem seguir em frente depois que ele sumiu. Conseguimos entrar em contato com uma das outras mães, Elisa. Ela aceitou se encontrar comigo. Era visível que ela estava apavorada, olhando por cima do ombro o tempo todo durante a conversa no café. Acabamos indo pro meu carro, para ter mais privacidade, e foi ali que ela finalmente se abriu. Quando eu conheci ele, ele se chamava Daniel. Contou com as mãos tremendo enquanto me mostrava uma foto. Era sem dúvida o Tom, com outro corte de cabelo e usando óculos. Ele quase conseguiu a guarda do meu filho. Segundo Elisa, Daniel havia manipulado tanto a criança que o menino chegou a fazer acusações falsas de maus tratos contra ela. Quando os serviços sociais investigaram, Daniel se apresentou como uma figura paterna e estável, se oferecendo para ficar com a guarda temporária. Percebi o que estava acontecendo há tempo, disse ela. Juntei tudo e fugi do estado no meio da madrugada. Vivemos escondidos desde então, com medo de que ele nos encontrasse. O depoimento da Elisa foi a peça que faltava, prova de um padrão repetido. Agora podíamos mostrar que o comportamento do Tom não era um mal-entendido isolado, mas parte de um plano predatório e calculado. A promotora ficou empolgada com essa nova informação, mas avisou. O advogado dele vai tentar desqualificar a Elisa como testemunha instável. Sem documentos concretos, precisamos de algo que conecte todos esses casos. Passei horas revisando as gravações que tínhamos, tentando achar qualquer indício que ligasse Tom às identidades anteriores. Nada se destacava. Então Maya sugeriu focar no telefone, o único elemento constante em todas as versões dele. A promotoria solicitou os registros telefônicos de Tom. Descobriram vários celulares descartáveis, mas um número se repetia entre todas as identidades.
Esse número fazia chamadas frequentes para uma instituição em outro estado. Quando os investigadores entraram em contato, a clínica se recusou a dar informações, alegando sigilo médico. Foi preciso uma autorização judicial específica para liberar os dados. E ali estava a peça final do quebra-cabeça. Tom tinha sido paciente de uma clínica psiquiátrica, com diagnóstico de delírios relacionados à paternidade. Ele havia recebido alta anos antes, depois de demonstrar melhora, mas sua obsessão em salvar crianças tinha base clínica real. Com isso, o caso contra ele ficou muito mais sólido. A defesa tentou mudar a estratégia, alegando que problemas de saúde mental limitavam sua responsabilidade. Mas a promotoria enfatizou a natureza meticulosa e planejada das ações de Tom, que se repetiram com várias famílias. Enquanto a parte legal seguia, meu foco era ajudar meus filhos a se recuperar. Justin teve uma crise na escola, gritando que queria morar com o Tom. Percebi que precisávamos de uma terapia mais intensa, familiar. A nova terapeuta, Dra. Ramirez, sugeriu um exercício: trazer objetos que as crianças associavam ao Tom para falar sobre os sentimentos. Durante esse processo, Angela revelou algo que me paralisou. O Tom deu outro celular secreto pra gente, disse. Isso além daqueles pré-pagos que eu já tinha encontrado meses antes. Depois de algum incentivo gentil, Angela trouxe o telefone escondido dentro de um livro oco na estante. As mensagens nesse celular eram assustadoras. Tom, lembre-se, se sua mãe tentar te levar embora, usa esse telefone pra me chamar. Eu vou te resgatar. Tom, não conte pra sua mãe sobre o nosso plano. Tom, ela não entende que nós somos uma família. Tom, sempre estarei com vocês de um jeito que ela nunca vai conseguir. Mas a pior de todas dizia: um dia eu vou contar por que não pude ser seu pai desde o começo. Sua mãe me afastou, mas eu nunca parei de amar vocês. Ele havia dito aos meus filhos que era o pai biológico deles. Sentei na frente da Dra. Ramirez em choque, segurando aquele celular como se fosse uma bomba. Ele disse para os meus filhos que era o pai deles. De repente, tudo fazia sentido. A lealdade cega, a resistência em se afastar, a confusão quando eu tentava protegê-los dele. Eu preciso contar a verdade agora. Soltei de repente. Dra. Ramirez levantou a mão com calma. Eu entendo esse impulso, mas precisamos fazer isso com cuidado. Essa mentira virou parte da realidade deles. Desmentir tudo de uma vez pode causar um trauma ainda maior. Ela tinha razão, mas era angustiante deixá-los acreditar numa mentira tão grave por mais um dia. Decidimos seguir por um caminho mais suave. Começar mostrando quem era o verdadeiro pai deles, usando fotos e lembranças, sem entrar em confronto direto com o que o Tom dizia. Na sessão seguinte, levei álbuns de fotos. Os dois ainda bebês, ao lado do pai verdadeiro, antes do divórcio. Angela ficou confusa ao ver aquelas imagens. Justin ficou nervoso. Essas fotos são falsas, insistiu. O Tom disse que você ia tentar enganar a gente com fotos falsas. Claro que ele tinha pensado nisso. Tom havia antecipado qualquer tentativa minha de desmascará-lo. Dra. Ramirez perguntou com cuidado: o que o Tom contou pra vocês sobre ser pai? A resposta da Angela me quebrou. Ele disse que teve que ir embora antes da gente nascer porque você ficou brava com ele, mas que ele sempre quis ficar com a gente, e que agora ele voltou pra nos resgatar. Justin concordou com a cabeça. Ele disse que você mentiu pra gente a vida inteira. A ironia disso tudo era sufocante. Depois de várias sessões, a Dra. Ramirez sugeriu envolver o verdadeiro pai deles no processo. Meu ex-marido, Todd, tinha sido ausente desde o divórcio, mas quando contei o que estava acontecendo, ele ficou chocado e se ofereceu para ajudar na hora. A primeira videochamada com o Todd foi estranha. As crianças estavam desconfiadas e frias, achando que ele era um impostor. Mas ele sabia detalhes do nascimento deles, da infância, coisas que só o pai verdadeiro saberia. Aos poucos, os rostos deles começaram a mudar, confusão começando a substituir certeza. Foram semanas de terapia cuidadosa até que a verdade finalmente penetrou. Tom não era o pai deles. Ele tinha mentido, de propósito, para roubar eles de mim. Angela foi a primeira a desabar. Mas por que ele mentiria sobre isso? Chorou. Ninguém mente sobre ser pai de alguém. Já Justin ficou em silêncio. Não falou por 3 dias. Estava digerindo uma traição vinda de quem ele mais confiava. Quando finalmente quebrou o silêncio, disse apenas: o Tom mentiu sobre tudo? Dra. Ramirez nos ajudou a montar uma lista, comparando as mentiras do Tom com os fatos reais. Passamos por cada manipulação, passo a passo. Foi um processo doloroso e cheio de retrocessos. Alguns dias pareciam progresso, outros pura frustração. Enquanto isso, o julgamento do Tom se aproximava. O advogado dele usou de todas as manobras possíveis para adiar a audiência. Mas finalmente, estávamos no tribunal. Eu fui a primeira a depor, detalhando toda a linha do tempo da manipulação. Ver o Tom ali, na mesa da defesa, com aquele olhar calculista, me causava arrepio. Durante o contra-interrogatório, o advogado dele tentou me pintar como uma mãe paranoica e instável.
Não é possível que você tenha interpretado mal a preocupação genuína do meu cliente com seus filhos? A advogada perguntou repetidamente, de formas diferentes. Mantive o foco nos fatos. Não caí nas provocações, nem deixei minhas emoções tomarem conta. Referi-me às provas, não aos meus sentimentos. Maya foi a próxima a depor, descrevendo as confissões do Tom, como ele se posicionou deliberadamente como oposto a mim. A promotoria exibiu as gravações em que Tom admitia ter virado meus filhos contra mim. O depoimento da Elisa, relatando a experiência parecida que viveu, foi forte, real. Quando ela identificou o Tom como o tal Daniel, o mesmo homem que tentou manipular sua família anos antes, via a expressão de vários jurados endurecer. As informações do hospital psiquiátrico ajudaram a explicar a obsessão dele, mas não serviram como desculpa. A promotora deixou isso claro. Ter problemas de saúde mental não justifica planejar, com frieza, a destruição de uma família. Justin teve que prestar depoimento em uma sessão fechada, só com o juiz presente. A doutora Ramírez e eu o preparamos o melhor que pudemos, mas no meio da conversa, ele começou a se confundir. Já não sabia mais o que era real e o que não era. O juiz interrompeu o depoimento. Já havia visto o suficiente para entender o nível da manipulação. Quando Tom subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa, sua fachada cuidadosamente construída começou a ruir sob os questionamentos. A promotoria foi meticulosa, passo a passo, reconstituiu desde a aproximação dele com nossa família, até a forma como ele condicionou meus filhos a falarem mal de mim. Por que você disse a essas crianças que era o pai biológico delas, sendo que sabia que isso era mentira? Perguntou a promotora. Tom finalmente perdeu o controle. Porque eu merecia ser o pai delas, gritou. Teria sido um pai melhor do que ela jamais foi. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de retornar com o veredito, culpado em todas as acusações. Tom foi condenado a 5 anos por perseguição, invasão de domicílio, interferência na guarda e manipulação infantil. Senti alívio, mas não uma sensação de vitória. Nenhuma sentença de prisão apagaria o que ele fez. Enquanto Tom aguardava a transferência, voltamos nosso foco para a cura. As crianças ainda tinham pesadelos e ansiedade de separação. Criei novas rotinas de dormir, com pedrinhas do pensamento, que eles podiam segurar sempre que sentissem medo ou confusão. Instalei quadros brancos nos quartos dos dois, onde podiam escrever dúvidas ou preocupações ao longo do dia, e conversávamos sobre elas juntos à noite. Considerei trocar as crianças de escola, para dar um recomeço. Mas a doutora Ramírez sugeriu que manter a estabilidade era mais importante. Chegamos a um meio termo. Mantivemos as escolas, mas explicamos a situação aos professores. Angela pareceu se recuperar mais rápido que Justin. Voltou a falar bastante e a se interessar por coisas que gostava antes. Mas então descobri que ela estava escondendo o que realmente sentia. Fingia estar bem só para me agradar. Eu tenho que ser forte por você, mamãe, confessou certa noite. Então criamos um diário mãe e filha. Ela escrevia o que sentia, mesmo que não conseguisse falar em voz alta. Algumas anotações partiram meu coração. Às vezes ainda sinto falta do Tom, mesmo ele sendo mentiroso. Me sinto boba por ter acreditado nele. Já o Justin demonstrava mais diretamente o sofrimento. Tinha explosões de raiva seguidas de longos períodos de silêncio. A terapia tradicional não estava funcionando com ele, então procuramos uma terapeuta de arte. Por meio da pintura, ele conseguiu expressar a confusão e a dor. No início, seus desenhos eram cheios de rabiscos escuros e folhas rasgadas. Mas aos poucos, as cores começaram a surgir de novo. 3 meses depois do julgamento, recebi uma notificação. Tom entrou com um recurso. As crianças perceberam minha atenção imediatamente e regrediram. Justin voltou a ter episódios de enurese noturna e Angela ficou grudada em mim, se recusando a ir à escola. Nosso advogado garantiu que o recurso era baseado apenas em questões técnicas e que a condenação provavelmente seria mantida. Usamos os mecanismos de enfrentamento que havíamos criado. Numa dessas noites difíceis, Angela me surpreendeu com sua maturidade. O Tom não vai mais enganar a gente, mamãe, disse firme. A gente já sabe das mentiras dele. Justin assentiu em silêncio. Ainda era mais reservado, mas já conseguia verbalizar os medos. Um grande avanço. Estávamos nos curando. Devagar, mas estávamos. Angela desenvolveu um interesse inesperado por cultura e língua espanhola. No começo, isso me preocupou. Estaria ela tentando manter uma conexão com o Tom? Mas a doutora Ramírez explicou que isso podia ser uma forma de resgatar algo que o Tom tinha contaminado. Então, em vez de evitar, começamos a explorar juntas. Culinária, músicas, livros infantis em espanhol. Criamos novas memórias, positivas e seguras. O recurso foi negado 8 meses após a condenação, trazendo um pouco de paz legal. Mesmo assim, eu ainda temia pela eventual soltura dele. Estabeleci protocolos de segurança com a escola e ensinei às crianças quem eram os únicos adultos autorizados a interagir com elas. Criamos palavras-código e planos de segurança, não para assustá-los, mas para que se sentissem preparados e protegidos. A avaliação psiquiátrica recomendou que Tom recebesse tratamento prolongado. Isso significava que ele poderia ser transferido para uma clínica, em vez de cumprir toda a pena na prisão. Por isso, atualizamos todas as precauções legais e de segurança.
Um ano após o início da terapia, a doutora Ramirez sugeriu que podíamos reduzir os encontros para sessões mensais. Entrei em pânico só de pensar em perder aquele apoio tão essencial, mas aos poucos fomos diminuindo a frequência das sessões, garantindo que novas consultas estivessem sempre disponíveis, caso precisássemos. Durante uma de nossas conversas noturnas, Justin me fez uma pergunta que partiu meu coração. Foi minha culpa o Tom ter enganado a gente? Fui legal demais com ele? Na mesma hora, chamei os dois para uma conversa em família. Nada disso foi culpa de vocês, disse com firmeza. Os adultos são responsáveis pelas próprias escolhas. Tom escolheu mentir, manipular, e isso nunca teve nada a ver com o que vocês fizeram ou deixaram de fazer. 2 anos após a prisão do Tom, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casinha simples, num bairro novo, a cerca de 30 minutos de onde morávamos. Durante a mudança, Angela encontrou um ursinho de pelúcia que o Tom tinha dado para ela, escondido no fundo do armário. Ela levantou o bichinho com uma expressão confusa. Será que eu devia jogar isso fora? Em vez de decidir por ela, criamos uma espécie de cerimônia de despedida. Colocamos sobre a mesa todos os objetos que tinham alguma ligação com o Tom. Brinquedos, fotos, cartinhas. E cada um escolheu sozinho o que queria deixar para trás e o que, se quisesse, poderia levar para esse novo começo. Eles decidiram se desfazer de tudo. A única exceção foi uma pulseirinha simples, que a Angela tinha ganhado numa lembrança antes da prisão. Na casa nova, os dois passaram semanas checando as trancas e o alarme todas as noites. Eu não proibi. Sabia que era a forma deles de sentir que tinham controle e segurança. Com o tempo, essa vigilância excessiva foi diminuindo. Tive certeza de que o Justin estava começando a se sentir seguro quando, 3 meses depois da mudança, ele dormiu de porta aberta pela primeira vez em anos. Ben e a filha dele, Lily, passaram a ser presenças frequentes em nossa nova rotina. Dessa vez, as crianças aceitaram a presença dele, sem aquele olhar de desconfiança que tiveram no início. Quando ele ensinou Justin a trocar o pneu da bicicleta, ou quando sentou pacientemente para ouvir a Angela lendo em voz alta, ficou claro. Ali não havia segundas intenções, só gentileza, interesse de verdade. Nossa jornada ainda não acabou. Ainda temos dias difíceis, quando memórias voltam sem avisar. Justin costuma ficar calado e introspectivo na época do ano em que Tom foi preso. Angela, de vez em quando, faz perguntas difíceis. Por que as pessoas mentem, mamãe? Como a gente sabe se alguém tá falando a verdade mesmo? São perguntas pesadas para crianças. Mas hoje, elas vêm de um lugar de força, não mais de medo. A gente aprendeu a lidar, juntos. Conversamos abertamente sobre o que aconteceu, mas com o foco sempre voltado para o futuro. O que o Tom tentou destruir, nosso vínculo, acabou ficando ainda mais forte por causa de tudo que enfrentamos juntos. Criamos nossos próprios rituais, como as noites de filme com acampamento de travesseiro e pipoca demais. Começamos uma tradição de panquecas nas manhãs de sábado, com coberturas ridículas e criativas. Justin entrou num time de futebol. Angela faz aulas de arte, coisas normais de criança, que por muito tempo pareceram impossíveis, lá no meio daquela escuridão toda. Ainda guardo as gravações e as provas que reunimos, trancadas num cofre à prova de fogo. Espero nunca mais precisar delas, mas elas estão ali como lembrete. Vou proteger meus filhos até o fim, sempre. Ontem à noite, enquanto colocava Angela na cama, ela sussurrou. Ainda bem que o Tom não venceu, né, mamãe? Ainda bem, meu amor, respondi acariciando o cabelo dela. A gente é que venceu, completou Justin parado na porta do quarto. Somos um time, e é isso que é um lar de verdade. Não só um lugar físico, mas a segurança e o amor que a gente constrói juntos. É algo que nenhum manipulador, por mais astuto que seja, jamais vai conseguir tirar da gente.